Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Novamente eu, Daniela Benetti, me junto à fantasmagórica Camila Kintzel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais espectrais, os mitos mais brincalhões, o folclore que gera fenômenos inexplicáveis por aí. A lenda de hoje deu origem a um dos filmes de terror mais conhecidos dos anos 80, Poltergeist. Então curtam e compartilhem para a gente continuar trazendo histórias cinematográficas aqui para esse podcast. Poltergeist, do alemão polter, fazer barulho, e geist, fantasma, é um tipo de evento paranormal que se manifesta em um ambiente na forma de ocorrências físicas, que vão de inexplicáveis deslocamentos ou desaparecimento de objetos, ruídos estranhos, chuvas de pedra, luzes, fogo espontâneo sem causa aparente, anormalidades elétricas, portas que se abrem e fecham sozinhas e outras ocorrências sem uma razão aparente. Pode inclusive envolver ataques físicos com testemunhas do fenômeno. Embora alguns pesquisadores associem relatos da antiguidade com o fenômeno, ele se tornou relatado com frequência a partir do século XVII e aparece em diferentes países, mas normalmente centrado na Europa e locais pós-colonização. Muita gente associa poltergeist automaticamente com fantasmas ou espíritos, acreditando que as manifestações são obras de um desencarnado furioso com o mundo dos vivos ou que busca vingança por alguma razão. Para outros, é na verdade um demônio ou uma criatura sobrenatural como um duende ou qualquer ser incorpóreo que deseja atormentar e até expulsar humanos de um determinado local. Porém, para a parapsicologia, ramo dedicado à investigação de supostos fenômenos paranormais e psíquicos, e considerada uma pseudociência no mundo acadêmico, vejam bem, o poltergeist seria um fenômeno derivado dos vivos mesmo. Segundo essa teoria, algumas pessoas seriam dotadas de dons excepcionais como telecinese, a capacidade de movimentar objetos com o poder da mente, pirocinese, a capacidade de gerar fogo de forma espontânea, magnetismo e outros poderes no melhor estilo X-Men. O conjunto dessas manifestações é denominado por eles de psicocinesia recorrente espontânea. Para essa vertente, algumas situações de grande estresse emocional poderiam detonar surtos inconscientes desses poderes no melhor estilo Carrie a Estranha. Aliás, os parapsicólogos dizem que normalmente o fenômeno está centrado em uma criança perto da puberdade, frequentemente do sexo feminino. Mas por quê? Teoricamente, pelas mudanças hormonais extremas que essas meninas passam na adolescência, o que gastaria muita energia emocional e facilitaria os fenômenos psíquicos reprimidos ou extrasensoriais. Assim, as adolescentes estariam lançando inconscientemente rajadas de energia telecinética no ambiente, liberando suas frustrações, medos e anseios contidos. Jogando essa sobrecarga contida no ambiente, libertaria o que os parapsicólogos chamam de agente, uma espécie de fonte de alimentação energética para um fenômeno poltergeist. Aqui também começam as características que diferenciam o poltergeist do fenômeno de assombração. Enquanto a assombração pode ter perturbações semelhantes, os parapsicólogos definem esse fenômeno como associado a uma área, normalmente com histórico de mortes violentas ou tragédias. Independente de quem habitar o local, a assombração vai ocorrer e ela pode se estender por anos e até séculos, com relatos que atravessam gerações e causas sempre num assunto do passado. Já o poltergeist parece estar centrado em indivíduo ou família, indo com eles mesmo que eles se mudem, mas com uma duração de tempo determinada e ações repetidas, muitas vezes relacionadas a uma situação específica do presente, estresse, uma desavença familiar recente, um compromisso. É um estresse diário. Eu não consigo me divertir, vocês não conseguem se divertir? Para os parapsicólogos, ninguém pode ver um poltergeist, já que é uma manifestação de energia e não um fantasma. Ele seria uma manifestação da pessoa com poderes, sem forma física ou aparência. Eles baseiam isso no fato de que, embora a atividade seja intensa, nos casos relatados a entidade nunca é vista, o que é também diferente de uma assombração, onde normalmente se vêem vultos, se escutam vozes. Já para os que acreditam que o poltergeist é um espírito, eles associam a manifestação a uma pessoa que é perseguida ou manipulada pela entidade, e essa pessoa é um médium, que mesmo sem saber das suas habilidades, atrai esses espíritos.
Alguns casos de poltergeist ficaram bem famosos e até viraram filmes. O mais emblemático deles, Poltergeist o Fenômeno, de 1982, foi inspirado por um caso real, o caso da Casa Herman, que aconteceu em 1958, mas é bem mais leve do que mostra no filme, tá, gente? Tudo começou quando James, o pai, chegou um dia do trabalho e encontrou a esposa Lucille e os filhos adolescentes Jimmy e Lucy assustados com estranhos barulhos na casa. Ao investigar, ele descobriu que todas as garrafas e embalagens de qualquer líquido estavam com a tampa aberta ou estourada e os líquidos derramados no chão em cômodos diferentes. Então, assim, desde bebida, né, cerveja, água, até shampoo, pela casa toda. Tipo, tudo que tinha líquido estourou. James achou que fosse alguma brincadeira de algum adolescente da vizinhança e acalmou a família. Mas 5 dias depois, aconteceu de novo. E no dia seguinte. E aí o James viu as embalagens se moverem sozinhas no banheiro. E ele achou que era hora de chamar alguém. Bem, ele chamou a polícia. E o agente que foi na casa viu a mesma coisa, viu as garrafas abrirem sozinhas. Eles fizeram testes para encontrar alguma causa comum que estivesse gerando aquilo e nada. Logo, a história se espalhou e muita gente se interessou pelo caso. A casa não tinha nenhum histórico estranho. Foi comprada nova por eles em 53, então eles eram a primeira família moradora, não tinha nenhum histórico medonho no local. Aí chamaram um parapsicólogo. Ele examinou a casa e atribuiu a ocorrência aos adolescentes, aos filhos do casal. 70 atividades do tipo ocorreram na casa no período de 1 mês e cessaram, de repente elas cessaram. Detalhe, a Casa Herman fica a poucos quilômetros de outra casa famosa em filmes de terror, a Amityville. Pelo amor de Deus, que um lugar desse! Mas o caso de poltergeist mais famoso é com certeza o caso do fantasma de Enfield, o fenômeno paranormal mais bem documentado do Reino Unido, que ocorreu entre 77 e 79. O local, ao norte de Londres, foi palco por 18 meses de manifestações paranormais inexplicáveis, envolvendo Peggy Hugson, seus 4 filhos e mais 30 testemunhas, entre vizinhos, detetives de fenômenos paranormais e jornalistas. Todos eles viram e ouviram, dentro da casa da família, incidentes em que havia móveis se movendo e objetos voando sem razão aparente, ruídos estranhos e até levitação. A coisa chegou no ponto que atraiu o famoso casal americano Ed e Lorraine Warren, investigadores de fenômenos paranormais retratados na série de filmes A Invocação do Mal. Tudo começou com uma penteadeira no quarto das meninas. A mãe entrou e viu o móvel se movendo sozinho. Ela empurrou para a posição inicial e o móvel andou de novo, seguido por barulhos de batida na porta da frente. Eu não sei vocês, mas aí eu já tinha feito minhas malas e levado as crianças. Mas esse povo é corajoso ou sem noção, então o que a Peg fez? Chamou a polícia. Eu não sei para que esse povo chama a polícia em momentos de atividade paranormal. Mas a policial Caroline Happs foi atender e chegando viu uma cadeira deslizar e levitar pelo quarto. Obviamente, a polícia não sabia o que fazer. Aí, para chegar à imprensa, foi um pulo. O fotojornalista Graham Morris foi enviado para cobrir a história e relatou ver coisas voarem e destacou que as manifestações aconteciam quando os filhos estavam na casa, em especial a filha Janet. Ele, inclusive, relata uma ocorrência na cozinha da casa, quando trouxeram Janet ainda dormindo e coisas começaram a voar sozinhas. Ele conta que foi atingido por uma peça de Lego no olho direito. Quando as coisas têm que acontecer, elas simplesmente acontecem. Graham fotografou algumas ocorrências e uma das fotos mostraria a Janet levitando no quarto. Pra mim parece que ela tá pulando, tá, gente? Mas ele disse que ela tava levitando. Os Warren também gravaram entrevistas e tiraram fotos. Agora, a coisa fica mais medonha. Depois de algum tempo, as pessoas começaram a escutar uma voz rouca masculina em qualquer cômodo que a Janet estivesse. Em sessões com os Warren e parapsicólogos, a voz se identificou como Bill Wilkins, um suposto antigo morador da casa que morreu de hemorragia aos 72 anos. E essa voz deu detalhes, coisas sobre a vida dele, a casa. E aí eles foram procurar os parentes, né, do antigo dono e verificar os dados e as informações batiam. Algumas pessoas acham que a família estava usando truques para chamar a atenção e conseguir fama e dinheiro, porque era uma mãe solteira com 4 filhos, né? Não era uma vida fácil. E alguns ilusionistas atestavam que as filhas Margaret, de 13 anos, e Janet, de 11, estavam usando truques para impressionar os repórteres. Janet teria a capacidade de fazer ventriloquismo e as duas teriam gostado da atenção da imprensa, criando situações para mantê-los lá. Esses fatos inspiraram o filme Invocação do Mal 2, para quem tiver curiosidade. Só a parte da freira, tá, gente? Que não tem nada a ver.
E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site, euideuses.com.br. Se você gostou, como sempre, mande seus recados ou pedidos para o nosso e-mail contato@euideuses.com.br, ou se você acha e-mail uma coisa muito blasé, muito cringe, manda recado nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. A gente lê tudo e a gente responde, a gente anota os pedidos e, como sempre, a gente pede, divulga o podcast, dá uma forcinha, recomenda para os amigos para a gente continuar no ar e para eles também mandarem pedidos. Enfim, a gente é legal, participa, vai! E fica aquela dica para você se prevenir contra perturbações de qualquer natureza. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye!